Salve, salve pessoal, Alvan na área. Hoje decidi gravar um conteúdo para vocês, mostrando para vocês como higienizar um sofá. Esse sofá é muito grande, como vocês podem ver aí, cabe somente 2 pessoas, mas ele tem uma particularidade. E essa particularidade, pessoal, vocês vão ver depois, vão ver os equipamentos e os produtos que eu vou utilizar aí para higienizar esse sofá, beleza? Vamos lá, vamos precisar de uma parafusadeira e esse produto eu vou mostrar para vocês. É o Sintra Pro, é um borrifador 5 litros e um pulverizador aí de produto de 1,2 litro. Antes de iniciar todo o processo aí de higienização, a gente tem que analisar qual a sujidade ali que tem no sofá, tá? No estofado em geral, seja sofá, colchão, bancos de carro também. Então, depois dessa análise minuciosa aí, você vai constatar qual a sujidade que tem ali no estofado. Como vocês podem ver aí, tem até tinta de caneta também. Então, a partir desse momento aí, você vai saber qual produto utilizar e qual o resultado que você vai querer obter aí no final de todo o processo de higienização. Eu falei para vocês que esse sofá tem uma particularidade, e essa particularidade é que ele é sofá-cama, pessoal. Exatamente isso, ele se transforma numa cama, não é somente sofá. Então a particularidade dele é essa. Então vai ser muito fácil higienizar esse sofá por conta disso. Eu vou conseguir abrir ele e higienizar ele como se fosse um colchão. Ciente disso, vocês podem imaginar que o sofá é muito mais trabalhoso do que higienizar um colchão. Então vai ser um processo mais rápido. Por conta disso que eu vou conseguir abrir ele e fazer o processo de higienização como se fosse no colchão, e vai sair muito mais rápido, pessoal. E como eu falei para vocês, o processo de higienização vai ser utilizado aí o Sintra Pro, juntamente com a parafusadeira, onde eu vou conseguir fazer a esfregação, e aí posteriormente eu vou utilizar o aspirador de pó e água e o borrifador ali, um pulverizador de 5 litros da Wonder. Como vocês podem ver, já estou deixando tudo no esquema ali, tudo preparado para dar início a esse trabalho aí que vai ser de extrema importância aí para você que está iniciando no ramo. Então, antes de tudo, pessoal, faça a aspiração ali de toda a sujidade que tiver ali, todo o resíduo que tiver em cima do sofá, colchão, estofado de carro. Então, para que não ocorra de você aplicar o produto e esse mesmo resíduo aí penetrar nas tramas do tecido, e você posteriormente, depois que fizer todo o serviço de higienização, ficar manchado, tá? Então é de suma importância você fazer uma aspiração ali de todo o resíduo que tiver no estofado antes de começar o processo de higienização. Finalizando a aspiração, notei que o estofado está muito quente por conta desse sol aí que vem da janela, né? E aí, como aqui está bastante calor, como vocês podem ver aí, por esse motivo decidi fechar a janela e trabalhar num clima mais ambiente, para que não ocorra de quando eu aplicar o produto, quando o sol estiver batendo no produto, acabar secando esse produto aí e manchando determinadas partes ali do sofá. O método que eu utilizo para diluição é esse borrifador aí, pessoal. Esse borrifador tem 100 ml, então no caso ali tem 100 ml de produto que eu vou colocar no pulverizador, posteriormente completar de água. Esse pulverizador aí de 5 litros tem somente água. Eu vou utilizar um outro, que é esse menor. Vou colocar os 100 ml de produto e completar de água ali no máximo. Tem a limitação ali que eu posso utilizar. Então, a partir desse princípio, já fecho o pulverizador e faço pressão para que eu venha iniciando o processo de higienização ali no estofado. I wonder if God got a plan for everyone. I wonder if I could take a second run. 'Cause I carry on getting sad and Então vamos lá, pessoal, agora é a hora de começar a higienizar. Partindo do princípio que você não pode encharcar muito o estofado, deixa ali uma delimitação ali de 1 palmo mais ou menos, do borrifador até chegar ao estofado. Vai ficar em uma distância de entre 15 e 20 centímetros, e a partir desse momento você pode começar aplicando a névoa de produto, tá? Para não encharcar o estofado e fazer com que você perca mais tempo nesse serviço aí de higienização. Então, sempre com movimentos orientados, você vai aplicando o produto, tá?
Não deixa encharcar no estofado. Deixa agir uns 2 minutos ali para depois vir fazendo a esfregação. Se caso você não tiver a parafusadeira para te auxiliar nessa questão da escovação, você pode usar também uma escova de sapateiro, tá? É a mesma forma, só que você vai fazer mais na forma manual do que na mecânica, que está acontecendo aí no meu caso, já que eu estou utilizando a parafusadeira. Depois da primeira esfregação, eu vi que precisava aplicar mais um pouquinho de produto ali, que ficou manchado em algumas determinadas partes. Então não tem problema nenhum você aplicar o produto localizado e depois vir fazendo a esfregação, tá? Não tem problema nenhum, não vai acontecer nada demais, é só você continuar fazendo o serviço tranquilamente. E aí, pessoal, aqui que mora o segredo. Em vez de você aplicar depois água, fazer o enxágue, né, diretamente e puxando o produto, não. Primeiro você puxa o produto, tira esse excesso de sujidade aí que tem no estofado, como vocês vão ver aí. Vem um caldo muito preto, muito escuro, sabe? Parecendo Toddy de verdade. Presta bastante atenção nessa situação. Olha como que tá vindo aí. Olha a cor dessa água. Isso aí é tudo o excesso de sujidade que tem ali no estofado, para depois vir fazendo o enxágue com o pulverizador ali de 5 litros. Como eu falei para vocês, ficam algumas manchinhas ali. Se você for atender um cliente e ver que essas manchinhas não saíram de início, você pode refazer o trabalho, mas antes já mostra para o cliente que provavelmente não vai sair, tá? Então você aplica o produto ali localizado, faz mais uma esfregação localizada e da mesma forma você vai extrair o produto ali com a sujeira. Se não sair, infelizmente, pessoal, vai ficar, e aí você tem que deixar seu cliente ciente disso, tá? Então já explica tudo direitinho ali para ele, para que não ocorra depois de ele cobrar você para retirar essas manchas aí que ficou. Só que infelizmente não vai sair, já deixa ele ciente. E como eu falei para vocês, não vai sair realmente, pessoal. E agora vem o processo de enxágue aí. Se você não tem uma extratora, você não vai conseguir fazer o enxágue sem fazer isso. Então não é preciso você ter um pulverizador de 5 litros, você pode ter um outro ali de 1,2 litro, tá? Da mesma forma você vai conseguir fazer esse serviço aí, só que com mais trabalho de ficar enchendo o pulverizador de 1,2 litro. O melhor disso tudo aí, de 5 litros, é que você vai utilizar somente 5 litros ou talvez menos para fazer o enxágue. Então você aplicou a água, depois imediatamente você já vem retirando o excesso ali de produto e um restinho, uns resquícios de sujeira que ficou. Como vocês vão ver, nesse primeiro enxágue a água ainda está um pouco espumada por conta do produto. Então você tem que fazer um outro enxágue. No caso, eu vou fazer um outro enxágue para remover o excesso de produto e não de sujeira, já que na primeira extração saiu bastante sujeira. Então, nesse primeiro enxágue eu tiro o excesso de produto e no segundo enxágue eu já venho finalizando todo o processo aí de higienização. E aí eu venho só esperando secar o estofado. E nessa parte do vídeo já vem o segundo enxágue. Da mesma forma que você aplicou o produto, você vai fazer da mesma forma no enxágue também. Vai deixar mais ou menos ali de uma distância entre 15 e 20 centímetros ali do estofado, para que não ocorra dele encharcar e penetrar nas tramas ali e descer para a espuma.
porque o que acontece, se ele descer para espuma, vai causar bolor, vai causar mofo no estofado. Então é de suma importância você entender que não precisa encharcar ali o estofado, tá? E imediatamente já faz a remoção aí dessa água, desse líquido, para finalizar a higienização aí do sofá, ou caso o estofado, né? E como eu falei para vocês, o trabalho aqui vai ser menor, por conta que é sofá-cama. Então assim, eu vou dividir meio a meio esse sofá-cama aqui. Eu vou fazer metade e depois eu faço a outra metade da mesma forma lá do início. Aplico o produto ali numa distância de 15 a 20 centímetros. Vou aplicar meio a meio. Vou pegar esse quadrante aí, vou fazer a aplicação, depois eu vou pegar o outro quadrante lá de cima. Enquanto o produto vai agindo nessa parte que eu estou aplicando agora, vou aplicando lá em cima. Depois que eu finalizar a aplicação do de cima, da parte de cima, eu já posso vir fazendo a esfregação da parte do meio, pessoal. Pois esse aqui é o esquema para você fazer uma higienização rápida também, para você não perder tempo, porque como a gente bem sabe, tempo é dinheiro, tempo é vida, né? Então, a partir do momento que você começa a higienizar, você já tem que calcular mais ou menos ali quanto tempo você vai gastar naquela higienização do estofado. Então, eu apliquei no meio, já venho aplicando na parte de cima ali também. Enquanto eu estou aplicando na parte de cima, o produto já está agindo no meio e, consequentemente, eu venho fazendo só a esfregação do meio e da parte de cima. E aí depois eu venho fazendo a extração do produto, né, com a sujidade, e depois eu venho fazendo os dois enxágues da mesma forma que eu apliquei no primeiro quadrante. Seguinte, pessoal, tem benefícios e malefícios de utilizar a parafusadeira. Estão vendo esse líquido aí que está na minha mão? Então é tudo espirrado. Eu vou deixar agora para vocês uma dica importante para quando você for atender seu cliente aí e ocasionar, porque muitas vezes ocasiona de espirrar produto ou água, sujeira ali na parede do cliente. Então vou deixar essa dica de suma importância para você, não com papel, tá? Com papel não, o papelão, não sei, utiliza qualquer coisa aí que previna de você acabar sujando a parede aí do seu cliente. Eu estou fazendo aqui em casa com papel,
mas é como um exemplo, tá? Você pode usar papelão, sacola, não sei, usa a sua imaginação aí para que não ocorra de você fazer sujeira aí na parede do seu cliente. Como vocês podem ver aí, existem benefícios e malefícios de você utilizar a parafusadeira. E aí eu estou me prevenindo para que não ocorra de acontecer isso aqui, ó. Isso aqui é um exemplo para você que está iniciando no ramo e acabou que ocasionando aí de sujar a parede do seu cliente com sujeira do sofá, do colchão, seja lá o que for. Então é de suma importância você utilizar alguma coisa para proteger desses respingos aí, não grudar na parede do seu cliente, tá? Seja papel, papelão, sacola, sei lá, qualquer coisa aí que evite algum prejuízo para você, porque querendo ou não vai ter cliente ali que vai pedir para você pagar um pintor para poder pintar a parede dele novamente, tá? Então, feito a esfregação, agora eu venho fazendo o enxágue do produto, somente do produto junto com a sujeira ali, como foi da primeira parte. Então, feita a extração do produto, eu venho realizando os enxágues ali, que no caso foram 2 e resolveu a minha situação aí com relação a esse sofá. Então, eu vou utilizar somente 2 enxágues aí para resolver a higienização e deixar esse sofá aí impecável novamente. E tá aí o resultado do meio a meio, pessoal. Esse processo aí durou em torno de 30 minutos aí comigo gravando, tá? Eu tô gravando, então existe um processo aí, existe um trabalho mais demorado, vamos se dizer assim, no qual eu tenho que fazer e gravar. Então, outra dica aqui, pessoal, como vocês viram, tá fazendo o sol aí de quase 30 graus aqui. Então, para agilizar ainda mais esse processo nesses climas, eu vou aplicar o produto em um quadrante, no segundo e no terceiro. Então, a partir do momento que eu apliquei no primeiro quadrante ali, ele já está agindo. Apliquei no segundo, ele já está agindo. Apliquei no terceiro, ele já está agindo. Então, consequentemente, imediatamente também eu já vim esfregando o primeiro quadrante que eu apliquei. Porque vai durar ali em torno de 1 minuto, 1 minuto e meio, e que o produto já está agindo ali no estofado. Então imediatamente eu já venho fazendo a escovação dessas partes aí em sequência, e posteriormente eu venho fazendo o enxágue do produto junto com a sujeira, e aí eu faço os 2 enxágues para finalizar a higienização. Então aí nessa forma aí eu gastei menos de 10 minutos, pessoal. Pois é, acreditem se quiser, a primeira parte ali, a primeira metade ali eu gastei 40 minutos gravando e mostrando para vocês de ângulos diferentes. Nessa segunda metade eu gastei menos de 10 minutos fazendo esses processos aí.
Depois de finalizar o processo de higienização desse sofá aí, pessoal, vou deixar mais uma dica importante aqui para vocês. Como vocês bem sabem, a gente utiliza produto, utiliza água e vai acabar que encharcando, vamos dizer assim, o piso do seu cliente. Então, a partir do momento que a gente sabe disso, a gente já tem aqui automaticamente já levar um pano de chão para que depois de finalizado todo o processo de higienização ali, seja no sofá, seja no colchão, a gente vir secando o chão da casa do nosso cliente. E mais uma dica importante para vocês, pessoal: nesses períodos quentes aí, a gente utiliza ventilador para auxiliar na secagem do estofado. Com o calor e o quarto bem arejado, vai secar tranquilamente em um dia aí os estofados de qualquer cliente nesses períodos quentes aí, tá? No frio é totalmente diferente. Então esse foi o vídeo, várias dicas, vários assuntos aí que eu abordei para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.